Olá, meu nome é Maria dos Remédios, eu sou médica infectologista e eu vou falar sobre a recomendação do uso de máscaras caseiras. O Ministério da Saúde fez uma nota técnica recomendando que você deveria usar máscara caseira, os tipos de tecido. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar da dificuldade da compra dessas máscaras caseiras no período de pandemia. Você precisa descobrir quem são os fornecedores, como comprar. Você precisa primeiro lavar essas máscaras para poder experimentar, e quando você vai experimentar, você vê que tem problemas no tipo de máscara, no tipo de tecido e especialmente no tamanho recomendado. Quando você deve usar máscara? Sempre que você estiver num ambiente que você possa ter contato com outras pessoas, por exemplo, desceu do carro, entrou num prédio, vai andar no elevador. Então, sempre que você tiver a possibilidade de entrar em contato com outras pessoas, você deve estar de máscara. Então, de maneira geral, saiu de casa, saiu de máscara. A máscara deve ser trocada sempre que ela estiver úmida, né, ou suja, secreções, mas o máximo que essa máscara vai suportar são 4 horas. Eu vou mostrar os tipos de máscaras que eu comprei e analisar a adequação ou não dessas máscaras. A primeira máscara que eu tenho aqui é uma máscara descartável que eu já tinha comprado anteriormente, reservada basicamente para serviços domésticos. Essa máscara não é recomendada que se use atualmente. A segunda máscara é uma máscara de TNT. Ela está dentro do tamanho recomendado, aproximadamente 20 centímetros por 10 centímetros, mas você percebe que é um tecido muito fino. Então, apesar dela ter 2 camadas, como é a recomendação do Ministério da Saúde, 2 camadas de tecido, mas esse tecido TNT, ele é muito fino. Eu, particularmente, não me sinto segura ao usar esse tipo de máscara. A terceira máscara que eu tenho aqui é uma máscara de tecido, dupla face, mas é uma máscara que foi confeccionada fora do padrão recomendado. Comparando uma máscara com a outra, você vê a diferença de tamanho entre elas. Essa máscara, apesar de ter o seu tecido de algodão de melhor qualidade, ela é muito pequena, também veio com um elástico muito curto, foi preciso eu mandar trocar o elástico para que eu pudesse colocar essa máscara na face, mas ela também não está dentro do padrão. A quarta máscara, ela está dentro das especificações de tamanho, de altura e de comprimento. Ela tem 2 camadas de algodão, tecido de algodão, e mais uma camada de TNT interna. Cobre o nariz e a boca, quando você coloca no rosto. E o tamanho também do elástico está adequado. Quando o elástico está doendo na sua orelha, forçando demais, é porque esse elástico está curto, então ele precisa ser adequado a esse tamanho. Essa máscara aqui, por exemplo, para eu poder usar, eu tive que mandar trocar o elástico, botar um elástico maior. Todos esses cuidados precisam ser tomados na confecção dessa máscara para que a pessoa consiga usá-la. Então, quando está desconfortável, a tendência da pessoa também é retirar a máscara. Temos, por último, esse modelo asiático, que ele também é dupla face, então está dentro da especificação do Ministério da Saúde, do tipo de tecido, precisa também ser proporcional ao tamanho do rosto da pessoa. Esse modelo aqui é o tamanho maior, mais recomendado para homens. Agora eu vou mostrar como você deve vestir a máscara. Em primeiro lugar, abri-la. Certificar-se de que ela cobre do seu nariz ao seu queixo e depois colocar as alças nas orelhas. Sobre as máscaras, é importante falar que existe a dificuldade de aquisição, então a dificuldade de compra, conta, por exemplo, de você não conhecer quem fornece,
Mas existe também uma questão social, que é a dificuldade das pessoas mais pobres comprarem máscaras. Várias entidades, organizações não governamentais ou também iniciativa de pessoas individuais estão fazendo máscaras para doação. Então é importante que você que não tem condição de comprar uma máscara se informe aonde você pode adquiri-la. E também essas organizações, através das redes sociais, divulguem aonde tem máscara, onde haverá distribuição para que todas as pessoas tenham acesso à máscara. Essa é uma medida, no momento, muito importante e é uma medida coletiva. Não adianta algumas pessoas usarem e outras pessoas não usarem, porque você não vai quebrar a cadeia de transmissão. Em repartições públicas, por exemplo, que algumas pessoas têm que ir fazer o trabalho presencialmente, você vê pessoas usando máscaras e outras não usando. Isso não resolve a situação. Todo mundo deve usar máscara ao sair de casa. Todo mundo que está em trabalho presencial precisa usar máscara sempre. Não é só por algum momento, porque algumas pessoas, quando a máscara está desconfortável, quando estão suando, quando estão sufocadas, elas tiram a máscara. Não resolve o problema. Existe, claro, uma dificuldade nossa, porque nós estamos numa situação nova, é uma pandemia, nós nunca tínhamos vivido essa situação, então a gente precisa mudar de comportamento, e essa mudança de comportamento, ela não é assim rápida. Então a gente precisa se conscientizar da necessidade do uso da máscara sempre que a gente estiver em ambiente que a gente possa estar em contato com outras pessoas, assim como nós precisamos entender que nesse momento nós precisamos ficar em casa. Usar máscara nesse momento, em todos os ambientes que a gente possa estar em contato com outras pessoas, é tão importante quanto ficar em casa. São medidas coletivas que têm impacto na transmissão desse vírus. A gente está diante de uma situação nova, mas a gente precisa entender que nesse momento essas medidas são muito importantes. Por quê? Por exemplo, aqui no Maranhão, os casos estão aumentando de forma exponencial, inclusive os óbitos. Mais recentemente, os casos que têm chegado aos hospitais têm chegado de forma muito graves, praticamente sem possibilidade de melhora, de ressuscitação, praticamente mortos. Nesse momento, os casos estão aumentando muito, então é muito importante, se torna muito importante que a população entenda que é necessário ficar em casa. Infelizmente, nós não estamos vendo isso. Tem muita gente circulando fora de casa. E qual é o impacto disso? O impacto disso é que o sistema de saúde vai entrar em colapso, não vai ter leito de UTI para todo mundo. Lembra que 20% dos casos vão precisar de internação e desses 5% vai precisar de internação em UTI. Nós não temos estrutura de UTI para atender milhares de casos. Então, a medida mais importante nesse momento é o isolamento social. O Sindijus cuida de você.